Minha querida, meu querido, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse nosso último encontro desse verdadeiro treinamento a respeito da teoria dos precedentes. Que bom que você assistiu todas as aulas até aqui. Se por acaso você não assistiu, conclua essa e volte nas 3 aulas, cujo objetivo foi mostrar a você, profissional do direito, seja em que área você atue, seja a função que exerça, foi mostrar a você que existe um sistema de precedentes e que existem precedentes vinculantes e que o STJ e o Supremo os têm aplicado e inclusive aplicado sanções para quem desrespeita esses precedentes. E quanto à vinculação, é o que eu vou mostrar nesse último encontro. Eu sou o professor Ubirajara da Fonseca Neto, eu já ministrei aula em algumas e ainda ministro em alguma das maiores universidades desse país, já formei mais de 30 mil alunos, já atuei em mais de dezena de milhares de processos como advogado ou como consultor. Estou aqui compartilhando a minha experiência com vocês gratuitamente nesse canal. Assista os outros vídeos que nós já temos aqui e muito mais teremos nesse canal que está se iniciando e que eu estou preparando, que eu estou gravando as aulas com muito carinho. Então, vamos lá, né? De que estamos tratando aqui e de que vamos tratar nos próximos 15 minutos. Nós estamos tratando dos precedentes persuasivos e vinculantes. E nesse encontro, eu vou mostrar para vocês por que alguns precedentes, de fato, estão sendo considerados pela doutrina e pela jurisprudência como verdadeiramente vinculantes. E se você não lembra ou não assistiu na primeira aula, volte lá, nos primeiros minutos eu mostro para você como o STJ e o Supremo, um julgado de cada, tem respeitado essa ideia de vinculação de determinados precedentes, inclusive as teses firmadas em repercussão geral. E a propósito, eu já mostrei aqui para vocês que jurisprudência, precedente, tese, acórdão de IRR, IRDR e AC, na verdade, são conceitos diferentes e em cada um deles, né, nos acórdãos, nas súmulas, na súmula vinculante, você precisa se ater ali àquela referência, procurar e nela procurar onde está o precedente verdadeiramente. E então aqui nós vamos prosseguir, né? Pois bem, pessoal, eu já mostrei para vocês que nós temos efetivamente um sistema de referências jurisprudenciais, que usualmente é chamado de sistema de precedentes, de fato. Então eu mostrei para vocês, se você não assistiu, volte lá, que esses dispositivos estão vinculados entre si. Então eu disse para vocês que existe uma orientação geral, eu disse que existem elementos que sustentam essa orientação geral. Eu já expliquei para vocês que o 927 tem precedentes de fato, mas tem, por exemplo, súmula que não é precedente, tem acórdão de IRR, IRDR e AC, que não é ele todo que é o precedente, dessa parte conceitual a gente tratou nas aulas anteriores, assim como também já mostrei que o legislador, comprovando que se trata de um organograma de precedentes, de um sistema, né, de dispositivos que devem ser tratados de maneira orquestrada, o próprio CPC estabelece sanções para as partes e para os juízes que desrespeitem essas referências. E por isso eu coloquei aqui, nesse quadrinho do sistema, dispositivos que determinam a aplicação do precedente e determinam outros
a forma com que o judiciário exerce o controle contra quem não está respeitando o precedente, e a gente vê isso no 988, no 1030. E vamos continuar vendo agora por que nós podemos dizer que determinados precedentes, determinadas referências, de fato, são vinculantes, têm um grau forte de vinculação, como, por exemplo, a Teresa Arruda, utilizando um termo que, por exemplo, do qual se vale a professora Teresa Arruda, que fala dos graus de vinculação diferentes. E então eu quero mostrar para você, minha querida, meu querido, que para nós dizermos que determinada referência jurisprudencial tem um grau de vinculação forte, ou de fato tem uma eficácia vinculante, como ratificam, né, alguns doutrinadores que ratificam isso, como Zanetti, como Marinoni, como Aloysio Gonçalves, enfim, como em parte Alexandre Câmara, enfim. A eficácia vinculante de que esses autores tratam e de que a jurisprudência trata também advém da seguinte ideia: o 927 sozinho não faz verão, assim que você precisa pensar. Uma andorinha não faz verão. Você tem de pensar assim: por que, por exemplo, eu posso dizer que o precedente do qual eu retiro de um acórdão de IRR, IRDR e IAC, que está ali no inciso 3 do 927, você está vendo aqui na tela, por que eu posso dizer que esse precedente tem eficácia vinculante forte? Porque não é só o 927 que os menciona. Nós temos outros dispositivos que ratificam essa força precedente. E é isso que eu estou mostrando nessa tela e vou mostrar para você na próxima. Então, as decisões em controle concentrado, os precedentes que dão ensejo à súmula vinculante, os precedentes que eu retiro dos IS, IAC, IRR e IRDR, e alguns precedentes, como previstos no controle difuso ou na repercussão geral, que eu retiro também do inciso 5 do 927, todas essas referências possuem uma força vinculante endossada por outros dispositivos, como o 988, que você está vendo, e o 1030, um de cada lado. São dispositivos que ratificam esse grau de força vinculante. E na próxima tela eu vou mostrar outros dispositivos que ratificam a força vinculante dessas mesmas referências que você está vendo aqui. Sim, Ubirajara, mas o que muda isso na prática? Muda tudo, minha querida e meu querido. Se você, por exemplo, está proferindo uma decisão, você é um magistrado, um assessor de magistrado, que está proferindo uma decisão cuja matéria já está firmada em um precedente vinculante, você precisa ressaltar isso. Olha, essa matéria já foi firmada no entendimento que eu obtenho do IAC número X do tribunal tal, e o IAC número X do tribunal tal tem força vinculante na forma do 947 e do 927, inciso 3. Inclusive, continuando na disciplina prática do tema, se você descumprir ou se algum juiz descumprir, algum magistrado, magistrada descumprir, ele estará sujeito à reclamação na forma do 988 que está aqui. Ou ainda, se a Ubirajara interpõe um recurso especial cuja matéria que eu estou ventilando já está firmada no precedente tal, no IAC tal, no IRR tal, se eu estiver a favor, eu preciso frisar isso muito bem no meu recurso, para não ser aplicado o 1030, inciso 1. Por outro lado,
Se alguém interpõe um recurso contrário a esse precedente de caráter vinculante forte, o 1030 prevê a negativa de segmento, está escrito no 1031, eu não coloquei ali a sua redação inicial, mas é isso que está escrito ali: negar segmento. Negar segmento a recurso que vá contra tese, precedente firmado no regime de recurso repetitivo ou na repercussão geral. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui é de cunho absolutamente prático. E se você está estudando para recurso, você precisa entender todo esse sistema aqui para não errar, para conseguir desenvolver esse assunto em uma prova. Enfim, dentro do direito, para onde você for, você vai esbarrar com esse sistema aqui. E, portanto, esses que aqui estão na tela, incisos 1, 2 e 3, eles têm a sua força vinculante ratificada pelo fato de que você está vendo a correspondência total do 927 com o 988 ali. Inciso 1 do 927 corresponde ao 3 do 988. Inciso 2 do 927 corresponde ao 3 do 988. Inciso 3 do 927 corresponde ao inciso 4 do 988, mais o parágrafo 5º. E a repercussão geral, que está no parágrafo 5º do 988, ela está dentro do inciso 5º, afinal de contas, as repercussões gerais elas são definidas quando a sua existência ou inexistência é definida ou é pelo plenário, e, portanto, cai no inciso 5º do 927. E a sua força obrigatória é ratificada pelo fato de que, se for desrespeitada, vai caber reclamação na forma do 988. E o 1030, por sua vez, endossa essa ideia na medida em que diz que, se algum recorrente, em especial ou extraordinário, for contra o precedente já firmado, um precedente com eficácia vinculante, se eu, recorrente, estou indo contra esse precedente, o meu recurso, a ele vai ser negado o seguimento. É diferente de não receber. Não receber é uma coisa. Não receber acontece no caso de violação à súmula 7, de enquadramento na súmula 7 do STJ. Negar seguimento significa que, mesmo que eu queira recorrer depois contra a negativa de seguimento, o recurso que cabe é agravo interno, não é nem um agravo do 1042. E então, verifica-se como o sistema é entrelaçado de maneira, por exemplo, a dizer assim: juiz desrespeitou o precedente, vai caber reclamação. Advogado desrespeitou, está querendo desrespeitar o precedente no seu especial ou extraordinário, o seu recurso não vai ter o seguimento, vai ser negado o seguimento a ele. E mais, como eu já falei que isso é um sistema, né, como a gente está vendo aqui, apesar do 1030 não mencionar controle concentrado ou súmula vinculante, ele não o faz porque, por outros dispositivos, o CPC deixou claro que se trata de um sistema. E controle concentrado e súmula vinculante são temas que, na grande maioria das vezes, vão esbarrar ou na tese com repercussão geral, ou inexistência dela, ou nos recursos repetitivos. Então, o que eu estou querendo dizer é que o 1031 nem precisava expressamente mencionar o controle concentrado e a súmula vinculante, porque são matérias constitucionais e, como tal, elas acabam incertas na linha B, que você está vendo ali na coluna do 1030, e na repercussão geral. De modo que, enfim, no 1030, ainda que implicitamente, estão inseridos os incisos 1 e 2 do 927. Mas, Ubirajara, existem outros dispositivos, que trazem, que ratificam a força da súmula vinculante, da repercussão geral, do IRR, do IAC. Existem? Existem. Eles estão aqui, ó. E é aqui que eu quero concluir. Quero mostrar para você
que cada um dos incisos de que estávamos tratando na tela anterior, ele tem a sua força vinculante prevista é, em outros dispositivos. Então, por exemplo, o controle concentrado já é muito bem regulamentado pela 9868 de 99 e também, em parte, pela 9882, enfim, que ratificam essa força vinculante. Não é só erga omnes, não, é nem disso que eu estou falando. Força vinculante e erga omnes são situações diferentes. Estou falando da força vinculante mesmo. Ela está presente, a gente retira ela da 9868, da 9882. A súmula vinculante foi regulamentada, né, desde que veio ao mundo pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Ela foi regulamentada pela Lei 11.4717. O IRR, IAC e IRDR, cada um deles tem um dispositivo, você está vendo aqui, ó. Cada um deles tem um dispositivo que deixa clara a força vinculante dos precedentes que se retira deles. E, por fim, a orientação do plenário, sim, ela é genérica, ela não fala do instrumento, mas nós temos exemplos de instrumentos que são julgados pelo plenário, cuja força vinculante é ratificada por esse sistema, que é o caso da repercussão geral, mencionada no 988 e no 1030. O controle difuso também ali no CPC, quando ele trata de arguição, de declaração de com ou de inconstitucionalidade, especialmente pelo plenário, né? Ou, enfim, em alguma razão pela qual fez com que se admitisse um incidente de controle de constitucionalidade difuso, esse esse entendimento é vindo, né? Ele é oriundo também de decisão de plenário e também consta lá no CPC de maneira clara que, uma vez decidido o tema, não há mais necessidade de voltar para o plenário, o que dá uma força vinculante para as decisões anteriores. Isso acontece, inclusive, no Brasil desde o início da década de 80, no CPC de 73. Nós já tínhamos essa ideia de força vinculante. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, quando você for elaborar uma petição, um recurso, ou fundamentar determinada decisão, né, quem trabalha proferindo decisões, ou cotas do MP, enfim, você precisa ter em mente que nós temos esse sistema e que nem todos os precedentes têm a eficácia vinculante forte como esses que você está vendo aqui na tela. E ainda, você precisa, ao construir as suas petições, entender que existem instrumentos claros, inclusive para cada fase do processo, dos quais você precisa se valer. E aí que eu tenho uma surpresa para você. Vai haver uma aula bônus que eu vou estar colocando aqui no YouTube. Já já estará postada, dependendo de quando você estiver assistindo isso, já estará lá uma aula bônus número 5. Procure aqui na playlist dos cursos. E aí sim, além da existência do sistema, eu vou aplicar junto com vocês em cada uma das peças mais importantes. Vamos aplicar juntos e eu vou mostrar em termos o mais prático possível de como utilizar essa força vinculante ou, eventualmente, persuasiva de que estamos tratando aqui. Muito obrigado por você ter estado comigo até aqui. Eu vou pedir que, além do seu precioso like, se você não o deu nas outras aulas, que o faça, por favor, se você gostou, mas também que compartilhe com um amigo, com uma amiga. Aqui o meu intuito é, de fato,
alcançar o máximo de pessoas possível para que essas pessoas apliquem esse sistema de maneira adequada. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.